Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. O governo federal decidiu que vai reajustar em 5% o salário de todos os servidores públicos. Vamos então a Brasília conversar ao vivo com a repórter Mônica Vieira, que tem mais informações a respeito dessa notícia. Mônica, boa noite. Você já tem aí uma ideia de a partir de quando vai valer esse reajuste? Oi, Milena, tem sim, viu? Boa noite para você, para o Augusto e para todos que estão nos acompanhando nesse momento. O reajuste deve começar a valer a partir de julho. A decisão foi tomada hoje aqui na reunião que aconteceu no Palácio do Planalto. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro ele queria conceder o aumento apenas para os servidores da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. Mas desde o início do ano, várias categorias também têm pressionado o governo por um reajuste. É o caso dos funcionários do INSS e do Banco Central que estão em greve desde o mês passado. O problema agora é saber como cobrir essas despesas. Isso porque o aumento deste ano reservou apenas 1 bilhão e 700 mil para cobrir essas despesas. E com todos os servidores, essa saída agora ultrapassa 6 milhões de reais. Então agora o governo deve trabalhar para saber de onde vai tirar esses custos aí para poder bancar esses cerca de 6 milhões e meio. Uma das saídas pode ser aí o corte em outras áreas, mas isso ainda não foi definido, não foi divulgado pelo governo. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. Cerca de 5 mil pessoas aguardam na fila em São Paulo por uma cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. A espera aumentou devido à pandemia e o procedimento por videolaparoscopia é o mais recomendado. Está cada vez mais difícil para o Joacir se locomover e fazer as tarefas simples do dia a dia. Com 143 quilos, ele já não consegue andar por longas distâncias e sente muita dor no quadril. Eu tenho dificuldades hoje para andar tanto em decorrência da obesidade como da osteoartrose. Então, é uma série de coisas que eu já não consigo mais fazer hoje como há 28 anos atrás. Com tantas dificuldades, ele conseguiu ser incluído na lista para a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. Essa cirurgia já era para ter acontecido, mas a pandemia... Os picos de internações da pandemia acabaram inibindo essa situação para a própria Santa Casa, que devia estar com leitos até os tampos de Covid. A bariátrica, também conhecida como cirurgia de redução do estômago, é um procedimento que muda a forma original do estômago e diminui a capacidade de receber alimentos. O estômago de uma pessoa não operada tem espaço para ingerir de 1 litro a 1,5 litro de comida. Já o estômago pós-bariátrica aceita entre 25 a 200 ml de alimento. Essa estudante conseguiu sair da fila em fevereiro deste ano. Ela realizou o procedimento por videolaparoscopia, uma técnica menos invasiva e dolorida. Agora se sente uma nova pessoa. Estou muito feliz. Já emagreci 13 quilos desde a última pesagem, há mais ou menos 15 dias atrás. E estou muito satisfeita, muito feliz. Entre os anos de 2017 a 2021, apenas 7% do total dos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde no país foram feitos utilizando a cirurgia minimamente invasiva. Em contrapartida, hoje, 100% das cirurgias autorizadas pelos planos de saúde utilizam essa técnica. O diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgias Bariátricas e Metabólica explica que a cirurgia laparoscópica traz inúmeros benefícios. Entre esses benefícios estão menor tempo de internamento. Hoje um paciente operado bariátrico fica em torno de 24, 36 horas internado. Além disso, risco praticamente nulo de hérnias e infecção, melhora do retorno às suas atividades. Hoje, com 15 dias, um paciente pode voltar às suas atividades normais. Na pandemia, houve redução de 82% no número de cirurgias desse tipo realizadas pelo SUS em todo o país. De 12 mil em 2019 para pouco mais de 2 mil em 2021. Só em São Paulo, em novembro do ano passado, mais de 5 mil pessoas aguardavam na fila, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.
O Joacir, com quem a gente conversou no início da matéria, fará a cirurgia por videolaparoscopia amanhã e não vê a hora desse momento chegar. Tá chegando. Essa é a semifinal do campeonato. Tá chegando. O volume de vendas no comércio cresceu 1,1% em fevereiro na comparação com o mês de janeiro. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,3%. 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram taxas positivas em 26 estados. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Páscoa está aí, já é nesse próximo domingo, né, gente? Desta vez, sem as regras restritivas para os encontros em família. Os comerciantes estão animados, é verdade, mas com a alta nos preços, os consumidores estão buscando alternativas. Falar o que diante de pratos assim? Só de olhar já abre o apetite. Um cardápio bem propício para o feriado que se aproxima. É inegável que bacalhau, peixe e Semana Santa tem tudo a ver. O problema é que em tempos de preços altos, preparar pratos assim em casa pode não fazer muito bem, só que ao bolso. Por isso, nessa hora é importante seguir 2 dicas: criatividade e muita pesquisa de preço. Dá para buscar soluções procurando trazer o peixe inteiro em vez do filé. Você incorpora ali uma salada, buscar derivados do bacalhau para fazer aquela com batata, cebola, mas não pode deixar a Páscoa passar em branco. Entre os produtos mais consumidos nessa época, o bacalhau é um dos mais caros. O alimento é importado e o preço é calculado em dólar. Aí, o quilo já ultrapassa os R$100. Está tudo caro, vai ficar difícil a gente conseguir fazer a nossa ceia. Mas na hora de vender, tem sempre um jeitinho para conquistar o freguês. A gente tem a variedade aí para melhorar o preço, que é o caso do bacalhau desfiado, né? Temos o filé de bacalhau. E os custos não param por aí não. Itens como batata, pimentão, cebola, cenoura também estão em alta. Então a saída é segurar os preços. A gente não consegue nem passar realmente o aumento real, porque se for passar a gente não vai conseguir vender. Eu tenho que tentar fazer uma quantidade, vender uma quantidade. Se eu não conseguir, eu não consigo nem tirar ali o necessário que é para tirar da despesa mesmo. Apesar do custo mais alto, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que o aumento dos itens tradicionais da Semana Santa tiveram um reajuste bem menor que no ano passado. A alta foi em média de 3,93%. Mas isso não significa que estão baratos, não. Os preços da Páscoa estão refletindo a inflação elevada do país, acima de 10% em 12 meses, e também estão refletindo os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso faz com que todos os produtos alimentares e que são utilizados na ceia, no momento da Semana Santa, se tornem quase que proibitivos para o brasileiro. Mesmo assim, no mercado municipal do Rio, os comerciantes estão otimistas. Afinal, depois de 2 anos, este será o primeiro feriado com encontros em família sem regras restritivas. Os lojistas estão bem focados nessa questão, oferecendo promoções. Somos pequenos comerciantes que lutam, né, pelo seu pão de cada dia, e a gente tem certeza que vai ser uma retomada bastante simbólica, vai ser um simbolismo muito grande a questão da Páscoa, da confraternização, da união das famílias e também das compras. E como a tradição não pode ficar de lado, é só dar o famoso jeitinho e comer sim bacalhau. Eu queria levar aposta, mas tá meio brabo, não dá, né? A gente vai pela lasca mesmo. E vamos então ver como fica o tempo nesta Páscoa com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva voltou a causar estragos no Ceará. No sul do estado, na cidade de Barbalha, foi decretada situação de calamidade pública por causa do alto volume de chuva. Choveu demais. O dia já começou assim com ruas completamente alagadas, carros foram arrastados, um verdadeiro caos. No Paraná, o temporal causou danos nesta UPA, unidade de pronto atendimento. Pacientes foram atendidos ali, olha, em meio às goteiras, situação
bem complicada também. Bom, nos próximos dias a chuva até diminui, mas amanhã ela ainda deve aparecer com força em toda essa área mais escura do mapa, pegando o norte do Brasil, Maranhão, áreas do Piauí, Mato Grosso, Goiás e boa parte do Sudeste. Mas o destaque mesmo agora é pro frio, é que logo atrás da frente fria vem aí a alta pressão que promete derrubar as temperaturas entre Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e no sul do país, onde tem previsão de geada e temperaturas que podem chegar perto aí de 0 grau. Na capital paulista, madrugadas prometem ser geladas, tá? Até sábado, mínima de apenas 11 graus. Tem previsão de pancadas de chuva mais intensas, principalmente na quinta-feira. Na sexta-feira essa chuva começa a diminuir, amanhã a máxima não passa de 22 graus. Agora, para quem gosta de friozinho, Campos do Jordão, mesmo com o sol aparecendo entre nuvens no final de semana, vai estar bem frio, viu? Mínima de 6 e máxima de 19 graus. Amanhã é que a chuva ainda pode aparecer por lá. Bom, no Rio de Janeiro, tempo bastante carregado amanhã, máxima de 27 graus. Agora em Salvador, muito sol e calorão de 31 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. O Tribunal do Júri absolveu um dos filhos da ex-deputada federal Flor de Lis pela morte do pastor Anderson do Carmo, mas condenou ele e outras 3 pessoas por associação criminosa armada. O crime aconteceu em junho de 2019 em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram quase 22 horas de julgamento. Ao final, o filho afetivo de Flor de Lis, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, foi absolvido do homicídio triplamente qualificado do pastor Anderson do Carmo. O júri considerou que Carlos é inocente neste crime, mas o condenou a 2 anos, 2 meses e 20 dias por associação criminosa armada em regime semiaberto. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada, vai cumprir 4 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, também em regime semiaberto. Andréa dos Santos Maia foi condenada a 4 anos, 3 meses e 10 dias em semiaberto. E o marido dela, o ex-PM Marcos Siqueira Costa, cumprirá 5 anos e 20 dias em regime fechado. Os 3 condenados pelos crimes de uso de documento ideologicamente falso 2 vezes e associação criminosa armada em concurso material. Eles tiveram a participação confirmada na elaboração de uma falsa carta em que Lucas César dos Santos, um dos filhos afetivos já condenados pelo crime, assumia ter atirado em Anderson, a pedido de Misael, outro filho adotivo de Flor de Lis. Levar em consideração a vida pregressa dos nossos clientes, ou seja, o Marcos Siqueira, ele responde, já está condenado pela chacina da Baixada, e a Andréa Santos Maia tinha uma anotação de estelionato, que ela já faltava uma última assinatura e por isso que o jurado levaram em conta. E foi um peso, então na hora que colocou na balança, a vida pregressa deles acabaram prejudicando um pouco ele, mas a gente sai satisfeito. O pastor Anderson foi morto no dia 16 de junho de 2019 em Niterói, na região metropolitana. Ele foi atingido por mais de 30 tiros. Na época, a ex-deputada contou que ele reagiu a uma tentativa de roubo quando o casal chegava em casa. No tocante aos demais réus, com exceção ao Carlos, a assistência de acusação está satisfeito. Agora, quanto ao Carlos, que foi condenado apenas na associação criminosa, a assistência de acusação não está satisfeita com a sentença e vai buscar trazer ele para um novo júri no recurso de apelação. O outro filho de Flor de Lis, André Luiz de Oliveira, teve o julgamento adiado porque o advogado passou mal. Ainda não há uma nova data marcada. Flor de Lis e outras 4 pessoas da família dela vão ser julgados no dia 9 de maio. A ex-deputada é apontada como mandante da execução. Ela, 2 filhos adotivos, uma filha biológica e uma neta são acusados dos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa armada e uso de documento falso. Além deles, outros 2 filhos de Flor de Lis envolvidos no crime já foram condenados em novembro do ano passado. Flávio dos Santos Rodrigues, autor dos disparos, há 33 anos e meio de prisão. E Lucas César dos Santos, responsável por adquirir a arma, teve a pena reduzida a 7 anos e meio por ter colaborado com as investigações. Leniel Borel, pai do menino Henri Borel, pediu
que a Justiça revogue a prisão domiciliar de Monique Medeiros. A mãe do menino é acusada de participação na morte dele. Daniel argumenta que não houve fato novo para justificar a mudança na prisão de Monique. Na semana passada, o Ministério Público do Rio já havia recorrido da decisão da juíza Elizabeth Louro, que concedeu a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Criminosos invadiram uma empresa na zona norte de São Paulo para roubar uma carga valiosa. Mas o plano deu errado e a polícia chegou no momento da fuga. O bando estava atrás de uma carga de zinco avaliada em cerca de 2 milhões de reais. A invasão aconteceu pelos fundos da empresa. 7 homens armados pularam o muro e fizeram reféns todos que encontraram pela frente. Ao todo, 40 funcionários foram trancados nos vestiários. Alguns tiveram que tirar o uniforme e entregar aos ladrões, que passaram a circular pelo pátio disfarçados de empregados. Aqui na portaria eles renderam o guarda, renderam segurança e começaram a perguntar onde é que ficava a matéria-prima da empresa. Aí o encarregado falou para ele, ó, a matéria-prima fica aqui, lá nos tachos de zinco, onde é derretido a 450 graus a nossa matéria-prima. Ou seja, era impossível roubar a nossa matéria-prima, a não ser que esperasse aí muitas horas até solidificar, porém o peso ia ficar enorme e não conseguiriam levar. Ao perceber que não conseguiria levar a carga, o grupo resolveu fugir e deu de cara com a polícia, que já tinha sido avisada pela empresa que faz a segurança e o monitoramento da fábrica. Na troca de tiros, um suspeito foi atingido na cabeça e morreu. 2 moradores da comunidade que fica no entorno da empresa foram atingidos por balas perdidas, mas não correm risco de morte. Um criminoso foi morto e outro ficou ferido ao tentarem aplicar um golpe por meio de um aplicativo de encontro na zona norte de São Paulo. A vítima desconfiou do lugar marcado e avisou a polícia. O perfil tem poucas fotos, mas chama atenção. Na troca de mensagens, a vítima convida a suposta mulher para tomar um vinho em casa. Ela pede para buscá-la e dá o endereço. O encontro foi marcado para as 8 da noite de ontem, mas o homem desconfiou do local e avisou a polícia, que armou uma emboscada. Um agente se fez passar pelo alvo dos criminosos, enquanto a vítima mantinha contato pelo aplicativo. E no horário marcado, 2 indivíduos se aproximaram, saíram de uma mata onde tem uma comunidade e um deles sacou a arma para abordar o policial que estava com o carro particular e tentava fazer o contato ali com os criminosos já. Ele sacou a arma, o policial foi tentar fazer a abordagem e acabou disparando contra o indivíduo que veio a falecer. O outro indivíduo saiu correndo e também foi alvejado por um outro policial. O suspeito está internado sob escolta policial. Segundo os investigadores, ele já tinha passagem pela polícia e era procurado pela justiça por crime contra o patrimônio. Agora vai responder por tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, por ter atirado contra o policial. O delegado conta ainda que está à procura de outros integrantes da quadrilha e que vem mapeando a região, já que mais vítimas registraram queixa por terem caído no mesmo golpe. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito. Só entre janeiro e fevereiro deste ano, 7 pessoas foram vítimas do golpe por aplicativo de relacionamento na Grande São Paulo. 3 acabaram mortas. O Rede TV News de hoje fica por aqui, mas você continue ligadinho na Rede TV. Começa agora o programa Super Pop com Luciana Gimenez. Boa noite para você. Boa noite, obrigado pela sua companhia. Até amanhã.